mais um mês que se foi, mais um book haul que vem aí. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô aqui para mais um book haul que vocês tanto adoram e eu vou trazer hoje todos os livros que chegaram por aqui no mês de setembro. Por incrível que pareça, é muita coisa também, tem muita coisa aqui. Inclusive aquela promoção louca que a Americanas fez, Americanas não, Submarino fez de R$ 5,99 e teve muita coisa boa aqui pra mim. Vou mostrar já pra vocês. Mas antes, se ainda não me conhece, eu sou o Wallace, já peço que deixe um like ao final do vídeo se tiver curtido. Se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso. E ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora, vamos ao que interessa. Começando com a queridíssima HarperCollins, eu tenho aqui mais uma edição lindíssima e uma obra conceituada do Clube do Crime, da coleção da Harper, que resgata obras inéditas ou que não são mais publicadas aqui no Brasil, de romances policiais de tempos atrás, de anos atrás, clássicos, né? E nós temos o Mistério da Cruz Egípcia, do autor Ellery Quinn, que tem mais de 40 obras escritas e que, na verdade, é um pseudônimo de dois primos nova-iorquinos. Aqui na história, a gente tem um detetive chamado Ellery Quinn, que, inclusive, tornou o autor muito conceituado na época, muito... como é que eu posso dizer? Despertou o interesse dos leitores na época por conta de eles usarem exatamente o nome deles para o nome do protagonista do livro, do detetive principal que investiga o mistério. Assim, eles fizeram com que as pessoas achassem que se tratava realmente de casos reais e de um detetive real narrando seus casos, né, suas investigações dentro de um livro. Isso é fantástico. Aqui a gente tem a premissa de algumas mortes violentas que estão acontecendo, inclusive dos dois outros livros que eu li do Clube do Crime, que foi A Morte do Adivinho e O Jogo do Assassino. Esse daqui com certeza tem uma vibe mais dark, já na questão das mortes, porque elas são bem violentas. As vítimas aparecem decapitadas em forma de cruz, com os braços estendidos e as pernas pregadas também, como se fossem crucificadas mesmo. E por isso o Mistério da Cruz Egípcia, porque envolve essa coisa da cruz, e a gente vai saber mais no decorrer da história. E o detetive Ellery Quinn é convocado para solucionar essas mortes que acontecem em diferentes cidades, em diferentes localidades, e que parecem estar conectadas. E vai caber a ele descobrir qual é essa conexão entre elas e quem está por trás disso. Está sendo uma das minhas leituras atuais. Não sei se quando esse vídeo for publicado no domingo eu já vou ter terminado, acredito que não, mas eu tô adorando, tô gostando demais. Os capítulos não são tão longos, a escrita é boa. No começo fica um pouco sofrido, digamos assim, porque é muito descritivo, mas logo depois entram alguns personagens interessantes e entram alguns fatos de conexões que deixam tudo melhor ainda. Então, tô adorando, assim como os outros dois do Clube do Crime. Tô adorando e tô doido pra saber o que vai acontecer, quem tá por trás disso aqui e o que rolou, porque realmente a vibe tá diferente dos outros dois, a vibe tá mais o meu estilo, né, coisa mais bizarra, coisa mais gore, e eu adoro isso. Também da HarperCollins temos Medea Morta, que foi lançamento de agosto desse ano e é um nacional da autora finalista do Prêmio Jabuti, Cláudia Lemes, que já tem algumas outras obras publicadas e que eu já vi ótimos comentários sobre a autora, mas que ainda não tive a oportunidade de ler. Medea Morta trata da história de uma professora chamada Medea que acaba sendo assassinada e o seu aluno Ian acaba se tornando o principal suspeito, pois eles tinham um relacionamento que não podia acontecer porque ela era professora dele. Então, esse relacionamento proibido vai acabar se tornando público depois do assassinato dela e ele vai se ver atacado na mídia e pelas pessoas ao redor dele por conta desse romance proibido. Só que ele vai receber uma carta, aparentemente assinada pela própria Medea depois de sua morte, com várias referências a livros e filmes de romance policial que ela tanto adorava. Então ele vai tentar desvendar o que essa carta quer dizer e, ao mesmo tempo, achar o culpado disso tudo para vingar a morte de Medea. É uma premissa muito boa, muito interessante. A capa tá muito linda, eu adorei desde que eu vi e eu fiquei muito curioso, principalmente por ser um nacional. Sempre que eu posso, que eu tenho a chance de ler algum nacional, de divulgar algum autor que tá
saindo por uma editora grande, pela Harper, por qualquer outra, eu faço isso, eu tento fazer. E eu tô muito curioso para ler e trazer minhas impressões para vocês. Ainda não vi ninguém que leu, e então não sei dizer muito como é a escrita da Cláudia, se o pessoal está elogiando muito a história, se realmente surpreende. Mas atrás a gente tem um blurb do Stefano Volpe dizendo que a Cláudia ela seduz e depois ela dá uma reviravolta gigante na trama que vai instigar o leitor e vai fazer o leitor se impactar, ficar impactado. Então, tô super curioso. Da editora Suma eu recebi Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, do autor Thomas Ligotti, que até então era um autor inédito aqui no Brasil, que não tinha nenhuma obra publicada e que a Suma trouxe 2 em 1, porque aqui nós temos 2 livros em um único volume, e são livros que mostram o porquê de Thomas do Ligotti ter sido tão consagrado e ser considerado, na verdade, um dos autores de horror mais notáveis da literatura contemporânea, né, do horror contemporâneo. Então, ele já foi ganhador de 3 prêmios Bram Stoker. Eu confesso que eu não conhecia o autor, eu nunca tinha ouvido falar, mas quando a Suma anunciou, muita gente, muitos fãs vibraram, porque parece que ele já é muito famosinho também por ter ganhado 3 prêmios, então dá pra ver que realmente ele já é consagrado, já é aclamado. Então a capa ficou muito boa, eu curti demais, dá uma sensação daqueles terrores, não sei bem, mas enfim, dá uma sensação de um terror, aquele que deixa a gente com medo, que quer pegar a gente pelo nosso maior medo e jogar isso e deixar a gente assustado mesmo. Então eu tô muito curioso, apesar de ser um livro de contos que é uma experiência mista pra mim, eu tô muito curioso, tenho um pouco de receio por conta da linguagem, mas por ser contemporâneo, espero que eu goste, espero que eu me identifique. E enfim, tô curioso demais, a capa me instiga muito. No começo eu tinha achado um pouco estranha, mas acabei achando muito mais bonita pessoalmente. E é isso, vou tentar ler, vou tentar passar para vocês minhas impressões o quanto antes, mas tô bem curioso. Começando os livros de R$ 5,99 do Surto da Submarino, eu peguei essa história em quadrinhos, Hailstone, do Rafael Scavone, Rafael de la Torre, da Darkside. Confesso que eu não sei muita coisa, eu não sabia muita coisa, mas eu peguei porque eu vi que era Darkside, que eu gosto muito, e vi que estava R$ 5,99 com frete grátis, então eu jamais deixaria passar. Mas olhando rapidamente aqui, antes do vídeo, eu vi que a premissa trata de uma cidade chamada Hailstone, que é isolada por conta de uma neve brutal, uma neve muito brusca, né? Muito forte, uma nevasca. E aí os habitantes começam a ficar sem suprimentos, sem comida, sem ter como viver mais nesse isolamento, e vão pedir ajuda do xerife da fábrica do exército. E eles vão acabar descobrindo algumas coisas, alguns segredos que eles não deveriam descobrir acerca dessa fábrica, ou porque que ela funciona, como que ela tem suprimentos e o restante do povo não. Então parece ser muito interessante, a capa é maravilhosa, a edição é linda como todas as coisas da Dark, né? Como todas as obras e todas as HQs que eles trazem. E nesse preço eu jamais deixaria passar, então não sei se vou gostar, mas mesmo que eu não goste, foi baratíssimo, mais barato do que comer um pastel na esquina. Então é isso. Totalmente por conta do consumismo e do precinho de pechincha de R$ 5,99, eu peguei Satânia, também da Darkside, dos autores Fabian Velman e Kerascout, alguma coisa do tipo, não sei bem pronunciar. Mas por que eu falo isso? Porque eles são os mesmos autores por trás de Aurora das Sombras, que também saiu pela Darkside, que é outra história em quadrinhos, e que eu li, achei apenas ok, curti demais a arte, principalmente porque eles misturam uma pegada meio infantil, mas ao mesmo tempo muito gore, muito bizarra, que você vê que não é nada infantil, e isso choca a gente, né, quando a gente tá lendo, principalmente sem esperar. Mas a história em si, apesar da premissa bacana, eu não entendi muita coisa, achei muito viajada, e eu acho que essa também vai na mesma vibe. Porém, essa tem elementos que me interessam muito mais e que eu acho que mesmo sem conseguir sacar o que os autores querem trazer na história, talvez eu curta mais por conta da temática. Que a gente tem a história de uma jovem que decide ir em busca do seu irmão desaparecido. Ela organiza uma expedição
para buscar seu irmão que desapareceu investigando o submundo na tentativa de provar que o inferno existe. Então, é uma premissa doida, é uma premissa interessante, envolve inferno, envolve demônio, envolve uma coisa satânica, eu curto demais. Então, peguei para ver qual é, não ia deixar passar jamais. E é isso, entrou no carrinho, entrou no cartão, na fatura e tome, porque eu vou ler assim que eu conseguir. Também da Darkseid, o que não falta é Darkseid a 5,99, porque eu aproveitei. Eu peguei o Death Disco volume 3, que na verdade a frente é essa, porque é um mangá. Não tem o volume 2 ainda, mas tem o volume 1, então não vou conseguir dizer pra vocês a sinopse desse daqui, porque vai dar spoiler dos outros. Mas Death Disco jura... Death Disco jura não, Death Disco aborda o tema, aborda a história de um grupo, de um mundo onde existem um grupo, uma legião de matadores chamada Guild, que dentro dessa guild, dentro dessa legião, existem os ceifadores, que são os responsáveis por matar as vítimas, e que eles competem entre si para conseguir notoriedade dentro da guild, né? Dentro desse grupo deles. Dentro desse grupo de ceifadores, dessa legião, existe uma menina altamente brutal e cruel que começa a se destacar, chamada Deathko. Então é ela, a história é sobre ela, e é um mangá que promete ser muito brutal, assustador, gore, bizarro, com muita ação. E eu já vi algumas pessoas que leram e que curtiram bastante, que disseram que realmente é uma coisa bem pesada, uma coisa bem underground. Então fiquei curioso, comprei o primeiro há muito tempo, ainda não li. E o terceiro, quando estava nesse precinho, eu peguei logo, porque pelo menos mais na frente eu consigo chegar nele quando eu pegar o 2 e o restante da coleção. E aí eu vou lendo. Se eu não gostar, pelo menos é uma leitura rápida. E se eu gostar, vou com certeza ter me beneficiado por esse precinho maravilhoso. Blanche em Apuros, da Bárbara Neely, é mais um do surto da Submarino. E esse daqui eu já estava interessado e eu já estava de olho, estava na minha lista da Amazon. E eu peguei logo antes que esgotasse, antes que eu não tivesse mais a chance. E trata da história de uma mulher negra que ela já tem mais de 40 e poucos anos, né? E ela trabalha como faxineira na casa de gente rica, gente branca rica, e que está acostumada a ser invisível, a ninguém liga para ela, ninguém dá importância para o que ela fala e tudo mais. Ela tem 2 filhos e cuida da casa dela de forma... consegue cuidar de boa da casa dela e dos 2 filhos. Só que ela vai acabar sendo contratada para fazer uma faxina numa casa e vai se envolver no meio de um assassinato, e sem ela ter a mínima culpa, e ela vai ter que tirar o lado detetive dela, que ela nem sabia que tinha, para investigar e saber o que realmente aconteceu e por que ela tá no meio disso tudo. A Bárbara já era uma autora premiada que recebeu em 2020 a honraria máxima Mystery Writers of America, que é um prêmio que nada mais nada menos do que Agatha Christie e Stephen King já receberam também, por exemplo. Então ela finalmente chegou pela Darkseid, e é um livro que promete muito, que tem uma premissa boa e que eu já vi algumas pessoas realmente elogiando, que é muito interessante e muito bom. Então estou muito curioso, a capa eu adorei, eu gosto de capas brancas, apesar de que elas sujam muito fáceis, mas essa cor de vermelho imitando sangue com essa coisa aqui no sofá combinou demais e dá toda uma pegada de curiosidade e de instigar o leitor. O livro dos insetos humanos, do Osamu Tezuka, também foi mais um da leva de R$ 5,99, e é um mangá adulto lançado pela Darkseid, trazido pela Darkseid aqui para o Brasil, que promete comparar a sociedade humana a insetos, a uma sociedade de insetos. E aborda a história de uma mulher que ela consegue se dar bem, digamos assim, em todos os ramos que ela tenta, e ela consegue ter sucesso. Ela consegue ter sucesso como escritora bem-sucedida, ela consegue ser uma designer bem-sucedida, consegue ser uma atriz de teatro muito bem-sucedida, e uma pessoa, um jornalista, vai desconfiar de que esse dom dessa mulher não é exatamente um dom, uma dádiva, mas sim uma habilidade que ela tem de influenciar as pessoas a fazerem o que ela quer. Então a premissa é muito boa. Eu vi essa premissa agora, mas eu comprei totalmente pelo preço, porque
É um mangá da Darkside, então eu não ia deixar passar como todos os outros que eu peguei. Não sabia do que tratava, o título não me interessava. O autor eu nunca ouvi falar, mas eu já vi que é famosinho também. E lendo a premissa eu vi que acertei que realmente eu deveria ter pego, porque me interessei bastante e parece realmente muito bom. O mangá ainda promete abordar temas como a sexualidade, a diferença entre gêneros e a busca pelo sucesso acima de qualquer coisa. Então, bem diferente, bem curioso, e eu tô doido pra saber como tudo isso aqui se desenvolve. BTK Meu Pai, da Carrie Rawson, também foi mais um que estava a R$ 5,99 que eu não pude deixar passar. Aqui a gente tem a história contada pelo ponto de vista da filha do BTK, que foi um dos serial killers mais famosos, mais conhecidos mundialmente, que vitimou tantas mulheres por aí. E aqui ela vai destrinchar tudo, ela vai colocar todos os seus sentimentos a respeito do pai que ela conhecia e de como ela nunca imaginou que aquele pai, aquele ótimo pai que foi para ela, seria um homem tão cruel que capaz de matar e assassinar tantas mulheres. Então, é um livro que fez bastante sucesso quando lançou, burburinho, né? Causou muito burburinho entre os leitores, porque realmente é um ponto de vista interessante. A gente costuma ver por aí os livros que abordam a perseguição contra o serial killer ou a investigação acerca dele até ele ser preso. Mas aqui a gente vai ter o ponto de vista e todas as coisas ligadas à família, diretamente à família do BTK com sua filha, um vínculo direto com o próprio assassino. Então é uma leitura que com certeza promete ser pesada, chocante também, muito triste, porque querendo ou não, saber que seu pai é um assassino tão cruel, tão ruim assim, fora de casa, deve ser uma coisa muito chocante, muito absurda e causar um trauma que você provavelmente nunca vai conseguir superar. Mas enfim, é uma leitura que promete ser muito interessante, muito boa, principalmente para quem já leu o BTK, que também tem pela Darkside. Eu ainda não consegui ler, mas em breve, ou quanto antes, eu vou tentar ler primeiro o BTK para depois ler BTK Meu Pai. Também a R$ 5,99 peguei o Stranger Things da Darkside, do Joseph Vogel, que nada mais é do que um dossiê completíssimo sobre a série de sucesso Stranger Things, que tem muitos fãs por aí e que muita gente ama. Eu sou fã? Não posso dizer isso porque eu só assisti uma temporada e não terminei mais, mas curti demais a vibe, gostei. Não voltei por negligência mesmo, porque eu sou péssimo para terminar qualquer coisa em relação à série. Só consigo terminar livros únicos e filmes. Ultimamente não tô conseguindo finalizar nenhuma série, nem de livro, nem televisiva. Mas eu curti a vibe, gostei, achei interessante. E o preço eu não ia deixar passar jamais. Algum dia, quando eu ler, quando eu terminar a série toda, eu vou me debruçar nesse dossiê aqui e entender mais sobre o mundo e ler mais, saber mais sobre curiosidades acerca dos bastidores da série, que fez muito sucesso pela Netflix. Acredito até que seja uma das que mais fez sucesso, que como nunca, né? Acredito que não tenha tido ainda outra que fez tanto sucesso assim como Stranger Things. Então, não tenho muito o que falar, só que é isso. Tava barato, peguei. É sobre Stranger Things e é isso. A última compra de R$ 5,99 foi a compra que mais valeu a pena em termos financeiros, em termos econômicos, mas foi uma controvérsia porque eu não sei se vocês lembram do vídeo, vou até deixar aí, que eu fiz há um tempinho com livros que eu jamais leria, que não me despertavam nenhum interesse em ler. E eu tô falando de Kenji Duna, o box da primeira trilogia. Sim, só custou R$ 5,99 esse box com 3 livros e ainda tem um mapa dentro. É do autor Frank Herbert. Muita gente fala super bem, teve um filme que foi muito bem falado, vai ter a parte 2 ainda, acho que é no próximo ano, não sei se é nesse. E que eu não despertava meu interesse realmente por ler, mas eu peguei por conta do preço totalmente, deixei até no plástico, não tirei, como vocês podem ver, porque eu não sei se eu vou ler mesmo, eu não sei se eu vou passar para frente. Se tiver no plástico, conserva muito mais, as pessoas vão querer pagar mais por ele. Então, eu não tenho certeza ainda se vou ler. Muita gente diz para eu ler porque é incrível, é magnífico, mas eu tenho receio. É uma fantasia muito densa. Muita gente fala que realmente é densa, mas que é incrível. Enfim, dizem que o primeiro livro só é muito bom também, você nem precisa ler os outros dois. E
Enfim, não sei o que dizer mais, só sei que eu paguei com a língua porque eu comprei mesmo assim. Talvez eu não leia, talvez eu leia, nunca se sabe, nunca saberemos, mas vida que segue. De apoios no Catarse eu recebi A Floresta e A Noite do Cordeiro, ambos do Daniel Gruber. A Floresta trata de uma história de uma mulher que ela é obrigada a abandonar a vida dela em meio aos livros e às leituras que ela tanto ama para se casar com um homem rude e violento. Sozinha no meio da mata depois que casa com ele e no meio de uma presença misteriosa dentro dessa floresta, ela vai conhecer outra mulher que vai acabar fazendo com que ela entre num ritual que vai deixar ela, vai colocar ela no canto mais obscuro dentro dela mesma. Uma premissa muito bizarra, uma premissa que promete invocar aqueles horrores mais antigos, mais ritualísticos. Eu acho que tem uma vibe bem A Bruxa, aquele filme A Bruxa, que eu assisti, achei até bom, mas achei superestimado, infelizmente. Mas mesmo assim eu gosto da temática, eu gosto dessa vibe carregada de tensão, essa vibe carregada de simbologias, de rituais e tudo mais. Eu gosto desse tipo de história. E A Noite do Cordeiro trata de uma história onde um cara, um jesuíta recluso, ele vai se ver querendo descobrir o que ocorreu com uma menina que apareceu da mata, uma menina muda, que aparece da mata, volta da mata, depois de aparentemente estar enfeitiçada, e uma mulher, uma curandeira angolana que está escravizada em um engenho e que não vai descansar até ter sua liberdade. Esses dois personagens irão se cruzar com um comissário da Inquisição portuguesa que adora bruxas e diabos. Então, promete fanatismo, promete rituais, promete mais coisas do tipo satânicas, enfim, coisas muito bizarras, coisas muito de vibe de bruxa, vibe de magia e tudo mais. Essas coisas que eu adoro. Eu não costumo encontrar muito em livros de terror, né? Principalmente porque os terrores que eu leio são mais voltados pro slasher, né, para assassinos e tudo mais. Mas são dois livros que eu queria há bastante tempo, quando ele lançou a campanha da Noite do Cordeiro e colocou como recompensa A Floresta para quem quisesse também. Eu acabei de pegar os dois, acabei decidindo pegar os dois. E, enfim, vou tentar ler o quanto antes para trazer minhas opiniões para vocês. É um livro que não vejo muita gente lendo, é nacional, então isso já agrega muito mais ao canal, porque vocês podem conhecer autores maravilhosos que a gente tem por aqui. E por último, também do Catarse, eu recebi os melhores contos de fadas sombrios da editora Wish, que faz parte da coleção Os Melhores Contos de Fadas, que já tem os contos de fadas em suas versões originais, os nórdicos, os celtas, esses três eu tenho. Tem os asiáticos, se eu não me engano, que eu não tenho, e esse daqui, que são as versões sombrias de contos de fadas que acabaram sendo adaptados e famosos, se tornando famosos pelo mundo em suas versões fofinhas. Então, isso me dá bastante curiosidade. Eu ainda nunca li nenhum livro de conto de fada na versão original, quanto mais na versão sombria. Então, isso deve ser muito bom, deve ser muito interessante saber a real versão por trás de histórias que a gente está acostumado a ver desde a infância, numa história bonitinha, e imaginar que aquilo foi o que realmente aconteceu, que aquela era realmente a verdadeira história. O livro tá lindíssimo, tá todo nessa cor aqui, lilás, um roxo clarinho, um lilás mesmo, eu acredito. O miolo, as letras são nessa cor aqui, então tá perfeita a Wish, como sempre, se garantindo nas edições. E é isso, não sei se vou ler primeiro ele, talvez sim, por conta da temática que eu curto demais, mas é mais um da coleção de contos de fadas que tem atiçado muitos leitores por aí. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam quais desses livros vocês mais ficaram curiosos para ler, se tem algum deles que vocês nunca tinham ouvido falar e que despertou o interesse de vocês, se tem algum que vocês já leram, não gostaram, não indicam, acham que eu não vou gostar. Enfim, deixem tudo o que vocês pensaram sobre esse vídeo e sobre as obras apresentadas aí nos comentários. Eu vou adorar trocar ideia com vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo se ainda não fizeram isso, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E de que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, aquela mínima coisa que for, lembrem de utilizar o meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não vai fazer diferença
nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.